Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês. E eu queria introduzir a continuação daquele assunto anterior, que preço justo, né? E eu queria explicar mais um pouco do mercado para vocês, porque eu vejo muita gente comentando, todo mundo tem a ideia de que preços altos são bons, tá? E não são. Eu vou explicar por que não são preços altos. Porque você ganhar mais às vezes não é vantagem. Às vezes, tá, galera? Não estou falando em todas as situações, eu vou explicar o porquê. Por exemplo, você ganhar porque só demanda aumentou, tudo bem. Ou seja, por exemplo, você é DJ, igual eu, por exemplo, sou DJ. Se muita gente está me procurando, aí eu posso aumentar o meu cachê. Agora, eu vou te dar um outro exemplo, salário mínimo, por exemplo. Se o presidente chega lá e mete uma canetada, R$ 2.000, tá? R$ 2.000, agora o pessoal vai receber 2.000 conto salário mínimo. O que vai acontecer? Não teve alteração de demanda, as pessoas não estão consumindo mais. Então o que vai acontecer? O cara, ou ele vai ter que jogar esse valor que ele aumentou nos funcionários para o cliente. Aliás, as próprias pessoas que trabalham são clientes, então eles vão consumir o produto também. Então, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de preço, as coisas vão ficar mais caras também. Flávio, mas as pessoas estão ganhando mais agora. Então, ou seja, quase ficou equilibrado aí só aí. Mas só que se você não puder jogar nos preços ou ficar inviável, você vai demitir pessoas, tá? Então você vai gerar desemprego também, tá? Ou seja, gera duas coisas: desemprego. No aumento de salário sem demanda, na canetada, você gera desemprego e gera também aumento de preço, tá? Então você desvirtuou o mercado. Não tem como, galera, você enganar a matemática. Não tem como você chegar e colocar a sua realidade. Por exemplo, não tem como você pegar uma maçã, duas maçãs, por exemplo, e transformar em 4 maçãs. Não tem como, não tem como, a não ser você produzindo mais maçã e colocando ali, né? Não tem como você duplicar a maçã, pelo menos até hoje nossa tecnologia não é capaz disso. E tudo tem um custo matemático, aquilo ali é finito, a maçã é infinita, então não tem como você dividir infinitamente, vai chegar um ponto que ela não vai ser sustentável para uma pessoa, né? Um pedacinho de maçã já é o mínimo, né, para cada um. Então não vai ter como você chegar a um ponto que a pessoa ficar com migalhas, então não vai servir para nada. Então assim, agora por outro lado, se você produz mais maçã, aí sim vai servir para mais pessoas, entendeu? Então é diferente um aumento de produção de você simplesmente aumentar, você meter uma canetada e falar, não, quero que seja assim. Tá? A realidade, ele independe do que você quer. Todo mundo queria receber aí salário mínimo de 2.000, tá? Todo brasileiro que recebe salário queria 2.000. Só que a realidade é outra, não tem essa demanda para isso, tá? O que acontece? Num livre mercado, que eu vou explicar para vocês, por que o livre mercado ele é bom? Por quê? Ele gera competição, tá? Vou dar um exemplo. Os taxistas ficaram anos com o monopólio do transporte de carros, tá? Ficaram com anos. Então o que aconteceu com eles? O preço ficou caro. Por que ficou caro? Porque eles não precisavam, galera, se preocupar em fazer preço barato, porque eles não tinham concorrência, tá? Então eles só tinham que convencer o governo a colocar aquele preço. Fica muito mais fácil comprar política, etc. Então o que aconteceu? O serviço ficou caro, tá? E ele não precisa se preocupar em agradar o cliente, porque de qualquer forma o cliente precisa daquele trabalho e não tem aonde recorrer. Então o serviço fica ruim, tá? Em contrapartida, apareceu o Uber, que é o quê? Uma competição tanto do táxi quanto entre os Ubers, ok? Apesar de que o Uber é um preço fixo, mas aí teve uma competição. Então o Uber, para entrar no mercado, ele teve que oferecer um serviço melhor e mais barato, tá? E a gente está falando aqui só de 2 polos, que é o Uber e é o táxi. São 2 polos concorrendo aqui, tá?
Então, é ruim para o táxi? Sim, é muito ruim. Mas e a quantidade de pessoas que foram beneficiadas com isso, que é muito maior do que os taxistas? Tá? E os taxistas ainda continuam rodando. Só que eles vão ter que descobrir um jeito de competir com o Uber. Ou abaixar o preço, ou diminuir os impostos sobre eles. De alguma forma, vai ter que acontecer. Ou eles vão falir. Se não tiver condição para eles trabalhar, vão falir. Que é a função do mercado, é eliminar pessoas que não têm condição de lidar com ele. Tá? Então, no livre mercado, as pessoas, o preço ele vai cair, porque a competição vai aumentar. Ah, não, Flávio, mas... Não, sempre vai ter alguém, tá, que vai fazer um preço melhor e mais barato. Tá? O preço vai cair, a qualidade vai aumentar. Ah, Flavinho, mas como funciona? Tem um exemplo além do Uber? Sim, vou te dar um exemplo ainda maior ainda. Tá? O governo americano ele tinha um monopólio de construir foguetes, ok? De ir para o espaço, de fazer as coisas. Tá? E gastava bilhões e bilhões de dólares para fazer essa porcaria. Por quê? O dinheiro não era deles, é do povo americano. Então o governo fazia o que queria com o dinheiro arrecadado, roubado das pessoas. E também não tinha preocupação em fazer um serviço melhor, apenas cumprir a sua função. Tá? Então surgiu um rapaz da iniciativa privada e conseguiu fazer foguetes melhores e mais baratos. Competindo assim com o governo, inclusive o governo agora utiliza o serviço do Elon Musk, o Elon Musk, sei lá, eu não sei pronunciar o nome dele, mas do cara lá que é da iniciativa privada. Tá? Então, galera, vocês têm que entender, tá, que qualquer serviço, incluindo justiça, segurança, é melhor no livre mercado. Tá? Sem o livre mercado, igual vivemos hoje, que hoje não vivemos no livre mercado, por incrível que pareça, o governo ele controla, igual eu te falei, essa questão da canetada acontece o tempo todo. E a gente está acostumado e a gente gosta disso. E é errado isso. Por quê? Hoje em dia a gente paga no equipamento eletrônico que vem de fora o dobro do preço dele, ou às vezes muito mais do que o valor dele original, por conta dos impostos e da regulamentação. Ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que ter isso, tem que ter aquilo para entrar no meu país. Tá? E às vezes, para uma fábrica rodar aqui, tem que ter a obrigação de pagar um valor que eles acham que tem que ser, e às vezes não é. E às vezes a empresa tem condição de pagar até mais e não paga porque a regulamentação pede só aquele valor mínimo. Ainda tem isso. Então vocês têm que entender, galera, que num livre mercado as coisas funcionam melhor, tá, do que num mercado preso como é hoje. Tá? Vivemos aí um mercado controlado, não é um mercado livre. Ele funciona? Funciona muito bem, porque o capitalismo ele é a base do ser humano. Se você tira o capitalismo, acontece igual aconteceu nessas experiências comunistas. As pessoas ficam pobres, ficam miseráveis, passam fome, lutam para sobreviver. Porque o capitalismo, o dinheiro, ele veio para deixar a convivência humana mais dinâmica, tá? Porque só trocar mercadoria não dava certo, então precisa de um comprovante de que você é útil para a sociedade de alguma forma. Porque o dinheiro que você recebe não é aquilo, não é pelo seu esforço, e sim pela sua utilidade. É isso que vocês não entendem, não colocam na mente de vocês. Você, DJ, ou qualquer outro profissional que esteja me ouvindo, você não recebe o seu salário que você ganha pelo seu esforço, e sim a sua utilidade na sociedade. Tá? Você ganha proporcional à sua utilidade. Entendeu? O que as pessoas acham útil de você. Se você for muito útil, você vai ganhar muito. Se você for mediano, você vai ganhar mediano. Entendeu? Não é o seu esforço, e sim, claro que você precisa se esforçar para fazer atividade, claro, não estou questionando isso, tá? Não é que eu estou falando que não tem que ter esforço, não é isso. É justamente que isso é só o meio, não é o fim. O fim é a utilidade.
A pessoa ela vai te contratar ou vai comprar o que você está vendendo, não porque você se esforçou para fazer aquilo, e sim aquilo vai ter uma utilidade na vida dela. Tá bom? Galera, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!